Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus te abençoe. Iniciemos nossa manhã sob o olhar intercessor de São José, cujo ano nós celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz, e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que alegria quando nós contemplamos na palavra de Deus, a Sagrada Escritura, toda a caminhada, a peregrinação do povo judeu no Antigo Testamento ao encontro do mistério do Messias. A força que movia Israel é a força messiânica, a esperança pela chegada do Messias. Nós, como cristãos, temos a alegria de poder abraçar pela nossa fé o Messias, o único Deus Salvador, a verdade que brilhou sobre o mundo. As trevas cederam lugar à luz. Cristo é o centro. Cristo é a grande bênção do Pai vinda aos nossos corações. Nossa existência não tem sentido sem essa direção sobrenatural de volta a Deus, de onde nós viemos. Nesses dias nós temos lembrado e pontuado alguns elementos do neopaganismo que vem avassalando o mundo nestes últimos decênios. Já faz tempo que isso começou. Já lá no tempo antigo, da década de 50, vem crescendo e aprimorando esse tempo terrível de destruição da fé. Já o cardeal Danielou, francês, no Concílio Vaticano II, disse que a França, isso na década de 60, em breve seria um território de missão. Todos acharam um absurdo, mas está aí. Vocês aí na França que nos escutam, os brasileiros, sabem muito bem como é a situação religiosa na França. E se estende à Alemanha, a Suíça, a Áustria, a Itália e por aí vai. Há um esvaziamento terrível, sem falar da Holanda, sem falar da Bélgica, onde realmente a fé diminuiu tremendamente. Isso vai alastrando nos países da Europa e vai chegando aqui. Aí quando você vê nações aprovando aborto, aprovando o uso de drogas e tantas outras práticas, já é o resultado disso, desta perda do senso da fé. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, disse certa vez que o problema da igreja, nem do mundo, mas da igreja, é uma questão de fé. Muita gente se diz católica, está na igreja, mas não tem fé, não acredita nos sacramentos. Quando a gente lê artigos escritos por pessoas tidas religiosas, desprezando os sacramentos, relativizando a Santa Missa como uma ceia, como uma lembrança, aí você já pode imaginar realmente o desastre no qual nós estamos mergulhados. Eu fico feliz de ver aqui e ali algumas resistências, sobretudo de jovens que querem buscar a tradição da igreja, que querem conhecer profundamente a Sagrada Escritura, a patrística, os primeiros escritos da igreja, as grandes catequeses de Santo Agostinho, de Santo Atanásio, de Santo Ambrósio,
São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia e por aí vai, a grande patrística. Graças a Deus que a gente tem algumas pequenas ilhas de resistência a esse paganismo, a esse ateísmo prático que quer dominar o mundo. Isso é importante, pois nós sabemos que a igreja ela não terá fim enquanto Jesus não voltar. A gente sabe disso. O próprio Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é preciso que nós, hoje, que estamos à frente do testemunho da fé, tanto os religiosos como os clérigos e os leigos, nós tenhamos esta consciência. A fé católica não é uma coisa qualquer. A Igreja Católica não é uma coisa qualquer. Quando o Santo Padre, o Papa Francisco, diz tempos atrás que a igreja não é uma ONG, ele estava sinalizando isso. A igreja não é uma agremiação humana. A igreja é o mistério do ressuscitado, é a epifania do poder do ressuscitado nesse mundo, no qual nós fomos inseridos pelo nosso batismo, pela nossa fé. O batismo é um testemunho de fé. A igreja é esse corpo místico de Cristo, esta força de esperança, de ressurreição, no qual nós tivemos a graça de ser inserido pelo nosso batismo. Porque é tão grande, tão maravilhoso o mistério do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, que nós nem somos merecedores de participar disso. Nós o somos por graça de Deus. Mas muita gente hoje prefere estar no corpo místico da iniquidade, do demônio. O demônio também, o inferno também, tem seu corpo místico. E as pessoas se inserem nele pela opção de uma vida de pecado, de uma vida de desobediência, de uma vida de negação da divindade, negação da vida eterna com Deus, para entrar nesse lamaçal do paganismo, da vida sem Deus, do ateísmo, de uma vida indiferente. Como é triste você encontrar as pessoas que dizem: eu não tenho fé, eu não acredito em nada. Dá uma dor tão grande no coração. E quando você encontra as pessoas jovens que se diz da igreja, que diz: eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso e daquilo, eu não creio no que a igreja ensina, se diz católicos. Ou seja, a fé não está produzindo a vida moral. Nós precisamos entender que a fé produz uma resposta de vida que nós chamamos de moral, que sabe muito bem separar o bem do mal. Que Deus nos ajude a sermos igreja de verdade. Partilho com você o versículo 2 de Isaías 9, da antífona de entrada da missa de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Todos os anos nós temos na liturgia esta belíssima passagem da Sagrada Escritura, que nos prepara para o Natal através do Advento. Essa palavra firme que Deus dá a Isaías. O povo que estava nas trevas viu a luz. E a gente sabe que as pessoas que estão nas trevas, elas são tristes. Elas não têm aquela alegria, aquele brilho. Eu creio que muitos de vocês que acompanharam a questão do embate para a aprovação do aborto legalmente na Argentina, vocês puderam visualizar o rosto do pessoal pró-vida da igreja, evangélicos, pessoas de outras religiões que defendem a vida, porque praticamente todas as religiões defendem a vida, que estavam ali irmanados naquele objetivo de fazer tudo para que as crianças não fossem sangradas, mortas
antes de nascer. O rosto deste povo tem uma luminosidade diferente. Enquanto que do outro lado, aquele povo que saltava, que bradava, que se alegrava, que dançava a comemoração da aprovação da lei, que permite o infanticídio naquela pobre nação, você percebia ali rostos espantosos, rostos angustiados, porque quem está nas trevas não tem aquela alegria de quem está na luz. Pode observar os bichos das trevas, os animais peçonhentos das trevas. São diferentes daqueles animais que andam na luz, porque as trevas, elas criam um certo medo, um certo pavor, e por isso a palavra de Deus diz: aqueles que andavam nas trevas viram a luz. Quem não tinha esperança agora passa a ter, e essa luz é Cristo. Só Cristo pode iluminar em profundidade o interior da pessoa humana. Nós precisamos nos deixar iluminar por Cristo. O problema nosso, da nossa catequese, das nossas pastorais, das nossas liturgias, sem piedade, sem vivência, sem aquela alegria de esperança, está nisso, porque nós às vezes dividimos o nosso coração com a luz e com as trevas. Isso não funciona. Não tem como ir adiante um cristianismo que quer dar vez à luz e vez às trevas. Basta olhar uma paróquia onde as festas são mundanas, regadas a bebida alcoólica, essa coisa toda. Você pode ver, a coisa não anda. Se aglomera muita gente de coração vazio que vão ali para os vícios e não para render o devido louvor e adoração a Deus. A gente precisa tomar consciência que estamos numa época em que precisa separar o joio do trigo. Nós precisamos ser uma comunidade verdadeira de testemunho. Gente que testemunha com a vida aquilo que crê. Não dá para viver esse meio termo, acendendo uma vela para as trevas e outra para a luz. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a melhorar cada vez mais o seu arrependimento dos pecados, aprimorar cada vez mais a sua conversão, a sua adesão a Cristo, centro do universo, centro da nossa vida, caminho e esperança para as nossas almas. Pensemos nisso. Não deixe que as mentiras do mundo, vestidas de aparentes verdades, cravem no seu coração a tristeza, a desolação e tudo mais. Todas estas neuroses, depressões, muita coisa estranha no comportamento humano que acontece nos nossos tempos, está muito ligado a esta falta de clareza na fé. Pois se eu tenho uma fé profunda, eu tenho forças para vencer todas as adversidades que sobrevierem à minha vida. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, nós te adoramos. Bendito seja teu santo nome, Senhor. És a nossa vitória. Toca neste momento, Pai, o coração do ouvinte que se sente em trevas, que há muitos anos não se confessa, que está longe da Santa Missa, que não tem lido a palavra de Deus, que não tem feito penitência. Toca, Senhor, nossas almas para que elas sejam limpas dessas trevas e possam acolher a luz que é o teu Filho Jesus, que veio para nos salvar. Alente-nos, Senhor, nesta manhã e sempre, sob o olhar intercessor de São José, cujo ano nós celebramos por ordem do Papa Francisco. Enche-nos, Senhor, desta vitória, dessa vitória que os olhos de São José contemplaram na manjedoura de Belém. O Cristo, a luz que veio resplandecer nas trevas deste mundo cruel e sem sentido. Fica conosco, Senhor, e nos dê um dia de luz
e de muita paz. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.